Boa noite, igreja, a paz seja convosco. Coloque-se de pé por alguns minutos. Deus abençoe você que hoje aproveitou, o culto com as portas abertas, amém? Tivemos aqui já à tarde, acredito que umas 17 pessoas. Estamos aqui, louvamos e adoramos ao Senhor. Tivemos que dividir, por causa da capacidade, para respeitar os 25%, Então, não estranhe se você achar que tem pouca gente, é porque já veio uma turma de manhã com uma reunião, depois uma turma à tarde e agora você já é a terceira turma. Amém? Amém. Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Obrigado. Sem Bíblia eu deixei lá atrás. Coloque a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar a Deus. Eu queria que você agradecesse a Deus nesta noite. Coloque a mão no seu coração e comece a agradecer a Deus, porque a oportunidade que Deus te dá de estar aqui para adorar a Ele, Deus te deu vida, te dá saúde nesse dia, e você está aqui para louvar, para adorar a Deus. Então começa a glorificar, começa a adorar a Deus, abre a sua boca. Você que está na live, glorifica a Deus, porque Deus te dá uma oportunidade de assistir essa live, de louvar a Ele através de uma internet, mas glorifica ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você não perceba, mas Deus tem cuidado de nós, Ele cuida da sua família. Talvez você ache que não, mas Deus tem cuidado da sua casa. Se você tem orado, se você tem buscado a Deus, o Senhor, Ele ouve a oração. Talvez você sente que não, mas Deus ouve sim, e é isso que Ele pede para dizer nessa noite. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você. Então glorifica, adora e exalta o nosso Deus, pois Ele é santo, Ele é maravilhoso, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Diga amém. Eu queria que você pegasse na sua mão a palavra do Senhor. Antes de você sentar, vamos ler. É o versículo que eu li hoje à tarde. Eu gosto de trazer, como são turma da manhã e da tarde, noite. De manhã foi uma reunião, mas da tarde e da noite, trazer a mesma mensagem. É lógico que com o Espírito Santo agindo e trabalhando, sempre há algo que Deus fala de maneiras diferentes. Mas eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Jó, capítulo de número 11, versículo de número 16. Jó 11, 16. Amém? Vai abrindo aí. Consegue, Bruno, colocar para mim? Não? Tá bom. Jó 11, 16. Amém? Quem achou, diga amém. Livro de Jó. Se você está se perdendo aí, você abre em Salmos, aí você volta um pouquinho que você acha o Jó ali. Está ali, pertinho de Salmos. A palavra de Deus diz assim, Jó 11, 16. Certamente te esquecerás da aflição e te lembrarás dela como das águas que já passaram. E a tua vida será mais clara do que o meio-dia, e as trevas se tornarão como a manhã. Terás confiança, porque há esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Deitar-se-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o favor de Deus. Até aqui, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. E eu peço também que vocês fechassem os seus olhos para a gente fazer mais uma oração referente à palavra do Senhor. A palavra nesta noite. E eu peço a Ti, meu Senhor, fala conosco, Senhor, através da Sua palavra. Fala conosco, Senhor querido, que Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos revelar, ó Pai querido, aquilo que nós precisamos nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que a palavra, Senhor, possa nos ensinar, que a palavra, Senhor amado, possa nos corrigir, meu Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração para a Tua palavra, meu Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém.
Amém? Muito feliz com a sua presença nesta noite. E nós esperamos que sejam mais e melhores dias, amém? Esperamos que nós possamos, e esse é o sonho não só do pastor, mas é o sonho de toda a igreja, que quando nós pudermos tirar as nossas máscaras e você poder ver o sorriso do seu irmão de lado, você não consegue ver o sorriso dele, porque temos que colocar as máscaras. Então nós esperamos que através do poder do Senhor, da ação de cura do Senhor sobre o Brasil, você tem orado pelo Brasil? Nós esperamos que vai chegar o dia em que as máscaras vão cair, amém? Em nome de Jesus, nós cremos, vai chegar esse dia. Mas eu estou muito feliz com você que aqui está, que se aceitou o convite, que ainda muitos ainda membros dessa igreja têm nos conversado e falado, pastor, ainda eu vou esperar mais um pouco. E eu já digo para todos vocês, inclusive para irmãos de live, irmãos que estão aqui, os que estão da live, que o lugar mais seguro para você ir é a casa do Senhor. O lugar mais seguro para você estar com pessoas respeitando as restrições da pandemia é na igreja. Aqui você vê as cadeiras afastadas, o irmão controlando lá com álcool gel. A gente não tem mais por enquanto, mas vamos voltar o dia que liberar. Vamos poder pegar nas mãos novamente, vamos poder abraçar os irmãos. E essa igreja é uma igreja que gosta de abraçar os irmãos, né? Mas a gente por enquanto não pode. Então vai chegar esse dia em nome de Jesus. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, que nos fala sobre a história de Jó. E eu falava hoje à tarde, se tivesse que ter um tema essa mensagem, o tema seria aquilo que nós perdemos, aquilo que você perdeu, não pode ser motivo para a sua derrota. Aquilo que você perdeu não pode ser motivo para você desistir. Você olha para a história de Jó e você vê aqui nesse momento onde nós lemos no versículo 12 o relato de um dos amigos de Jó. E você sabe que Jó, homem temente a Deus, a palavra do Senhor diz que Satanás foi aos céus e falou com Deus, e não foi Satanás que mostrou Jó, mas foi Deus quem mostrou. Deus falou, olha lá o meu servo, ele é fiel, ele é reto e anda nos meus caminhos. Mas o inimigo, o acusador, que muitas vezes também nos acusa das suas falhas, dos seus erros, o inimigo tenta nos acusar, ele agora acusa Jó. E ele acusa Jó sem ainda ter erros, e o próprio Deus dizendo, não, esse homem é um homem temente, esse homem é um homem que me honra e me serve. Mas o inimigo diz, não, mas ele te serve porque ele tem bens, porque ele tem família, porque ele é próspero. Tira isso dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E aí nós já vemos que Deus permite, diga assim para os seus irmãos, para o irmão que está do seu lado, diga, Deus permite que Satanás tocasse nos bens de Jó. Deus permite nessa situação que Satanás tocasse na família de Jó. E foi o que aconteceu. E Satanás desce com a sua fúria. E você sabe que Jó era um homem rico. Diz a palavra do Senhor que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.500 camelos, mais de 500 juntas de bois, sem contar servos e servas, sem contar os seus filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, 10 filhos. E Satanás desce, e num único dia vem a tragédia para a casa de Jó. Diz a palavra do Senhor que no único dia Jó perde todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que no único dia Jó
tem a sua família destruída, e não foi um filho, não foi dois, foram 10 filhos que ele perde num dia só. Uma tragédia que ele não sabia o porquê acontecia essa tragédia. E aí o Senhor já nos mostra alguns pontos que nós devemos refletir nessa noite. Entenda, Jó era rico e próspero e ele perde todas as coisas. Sabe o que Deus me mostra? Olha aqui para mim. Muitas vezes, nós dessa terra, quando você perde algum bem material, quantas vezes, eu não sei se você já trabalhou em empresa e aí mandaram você embora do seu emprego, e por causa de um emprego, você começa a se questionar, e você começa a questionar a Deus: meu Deus, por que eu perdi o meu emprego? Eu fazia tudo certo, meu Deus, eu estava correto com o meu trabalho, com os meus patrões, eu fazia tudo certo que eu tinha que fazer, e aí não deram valor ao meu trabalho, e agora me mandaram embora. Quantos de nós já blasfemamos e falamos: eu não aceito, meu Deus, eu não aceito porque eu sou dizimista, eu não aceito porque eu sou ofertante. Quantos já não se questionaram com Deus dizendo: meu Deus, por que eu perdi o meu emprego? Por que eu perdi um bem material? Nas tragédias do dia a dia. Quantas notícias você já viu de pessoas? Em Jundiaí não ouço mais, graças a Deus, mas houve um tempo em Jundiaí, ali no São Camilo, eu ainda adolescente, minha mãe sempre acolheu as pessoas, e de repente dá uma chuva muito forte, e alguns irmãos que moravam ali no São Camilo, as suas casas foram embora com a enxurrada, perderam as suas casas. Quantos perderam em desastres naturais? Já perderam casas, carros, perderam os seus recursos financeiros em más negociações financeiras. E muitos, quando perdem algo nas questões financeiras, muitos questionam a Deus. E se perguntam: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que a palavra nos mostra nessa noite é que nas questões materiais eu aprendi isso, eu tive um aprendizado com Deus, que quando você perde algo material e você está reto diante de Deus, você está no propósito de Deus, e quando você perde é porque Deus quer que você perca algo para ganhar algo melhor lá na frente. Se o irmão estiver andando com um fusquinha, né, irmão Lima? E o irmão ama esse fusquinha velho, é um exemplo. Se o irmão não perder esse fusca, não vai vir um carro novo. A irmã sonha em ter uma casa, mas tem uma casa que ainda não é a casa dos seus sonhos. Mas se você talvez não perder essa casa, você não vai alcançar algo melhor para você nessa questão de moradia. Resumindo, falando dessa história dessa família no São Camilo, perderam uma casa e depois ficaram um tempo na casa da minha mãe. Minha mãe acolheu essa família. Não sei mais como está hoje, mas eu sei que passado-se um tempo, foi preparado um lugar para aquela família morar. E com certeza não era um lugar que eles estavam antes, que era um lugar ruim, que era um lugar feito não de alvenaria, como nós vemos aqui. Você imagina como deve ser. E foram para um lugar melhor, porque a casa ruim, Deus permitiu que ela fosse embora. Então não questione a Deus. E olhe o exemplo de Jó, que perdeu todos os seus bens, num dia só, e ele não questionou a Deus. Não questione a Deus se você perde algo financeiramente. Eu falava hoje à tarde, eu tinha um emprego, e aí me mandaram embora desse emprego, eu não entendia por que eu fui mandado embora, mas eu entendi depois, quando eu entrei no outro emprego, passado-se um tempo, eu entendi que Deus queria me abençoar
abençoar um pouco mais, porque no emprego que eu estava, eu não tinha condições de melhorar o meu cargo, de melhorar o meu salário. Aí Deus me tira daquele local e me coloca no outro local, e aquele local o Senhor me faz prosperar. Muitas vezes Deus tira aquilo que você acha que para você é valioso. Você acha, é o meu emprego, bate a mão no peito e fala, é a minha casa, é a minha roupa, é o meu carro, é o meu isso ou isso aquilo. E quando você perde, você fica triste. Mas se você está no propósito de Deus, Deus vai trazer algo melhor para você. Ele vai trazer algo que vai superar a sua perca. Se você estiver no propósito de Deus, diga amém. E nós vemos a história de Jó. Ele não perdeu só coisas materiais, porque nós entendemos que as coisas materiais, próprio Jó, ele fala, olha, eu nasci nu e aos céus eu vou voltar e não vou levar nada dessa terra. Mas ele perde a sua família, ele perde os seus 10 filhos. E eu, olhando para isso, o Senhor nos toca a dizer, quando nós perdemos alguém nessa terra, quando você perde alguém querido ou querida, quantas pessoas você já viu que perderam alguém nesse tempo de pandemia, perderam familiares, nós perdemos amigos, perdemos vizinhos, pessoas conhecidas, mas geralmente as pessoas mais próximas, elas, quando você sente essa perda de uma pessoa, isso geralmente abala o nosso coração e muitas vezes abala a nossa estrutura. Nós entendemos que a ordem natural é sempre os filhos enterrarem os pais, é ou não é? E nós vemos a história de Jó. Jó enterrou seus 10 filhos. Eu não sei quem tem filho aqui, levanta a mão, quem tem filho. Está repreendido, seu filho não vai morrer, viu? Mas se morresse um filho seu, umzinho só, muitos ficariam meses chorando, meses questionando a Deus o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que aconteceu. Mas se você olha depois a história de Jó, você vai ver que Jó, ele fazia sacrifícios de perdão para os seus filhos, para a sua casa e para a sua família. Eu entendo, no meu conceito de entender a palavra do Senhor, que a família de Jó, se Deus permitiu que eles morressem, e Jó fazia os sacrifícios de perdão para a sua família, eu entendo que Deus chamou a família de Jó para os céus, e depois lá na frente você vai ver que Deus dá para Jó mais 10 filhos. Mas nós entendemos que a perda de alguém querido nos faz sofrer, dói no coração, dói na alma. Mas se você perder alguém, eu não sei, essa palavra o Senhor nos traz, eu não sei o que vai acontecer, mas se perdemos alguém, se você perder alguém querido, isso não pode te abalar, isso não pode abalar a sua fé em Cristo, e você não pode murmurar contra Deus, você não pode blasfemar contra Deus, porque o Senhor, Ele tem coisas para fazer na vida daquele que está vivo ainda, e quem está vivo dá glória a Deus, aleluia! E aquele que se foi, nós entendemos, se foi propósito de Deus, porque Satanás não tem poder de tirar a vida de ninguém, se Deus não permite. Depois nós olhamos a história de Jó, ele perdeu todas as coisas, ele perdeu os seus 10 filhos, ele perdeu os seus servos e servas, e aí o inimigo, esse inimigo aí, a gente tem que repreender ele todo dia, amém? Repreende Satanás todo dia da sua vida. O inimigo volta a questionar a Deus, olha, tá vendo aquele lá, ele perdeu tudo, mas Deus fala para ele, ele ainda é fiel. Deus fala para Satanás, ele ainda é fiel, ele não murmurou. E o inimigo acusa novamente, fala, não, mas ele tem saúde, deixa eu tocar na vida dele para o senhor ver se ele não vai te questionar. E Deus mais uma vez permite. E agora Satanás vem e, segundo a palavra do Senhor, toca na vida de Jó.
com chagas terríveis. Diz a palavra que seu corpo todo foi ferido com essas chagas. A palavra do Senhor diz que ele tinha que pegar telhas e jogava cinza sobre o seu corpo. Tamanho era talvez a coceira, talvez as dores que ele tinha por causa dessa enfermidade. E aí nós vemos a história onde os amigos de Jó se reúnem aqui agora para dar uma força, para dar conselhos, ou até para acusar Jó, dizendo: olha, talvez você esteja em pecado. E a própria mulher de Jó diz para ele: olha, você amaldiçoa o seu Deus e morra. As pessoas, quando veem um crente doente, elas questionam. As pessoas, quando veem uma pessoa que serve e adora a Deus com alguma enfermidade, o mundo começa a questionar e falar: aí, cadê o seu Deus? Aonde está o Deus que você ora? Aonde está o Deus que você tem clamado e buscado? E você diz que Ele cura, você diz que Ele salva, e você precisa da cura. Onde está a tua cura? Quando alguém falar isso para algum irmão, quando alguém falar isso para alguém que você sabe que está enfermo e realmente está nos pés do Senhor, você pode entender que a pessoa que fala isso é o próprio acusador, que está tentando tirar o mérito de Deus sobre essa vida, porque o agir de Deus sobre a nossa vida, Deus age quando estamos com saúde, Deus age quando estamos enfermos, é Deus quem age na nossa vida, e nós entendemos que com saúde Deus tem propósito na nossa vida. Diga amém. E sem saúde, Deus tem mais propósito ainda na sua vida. Muitos, quando ficam enfermos, falando isso de irmãos, se apegam mais a Deus de uma forma que eles se entregam, uma forma como nunca se entregaram antes. Porque eles querem que Deus venha agir sobre as suas vidas, eles querem que Deus venha trazer a cura. Nós, quando oramos para as pessoas, eu posso dizer para vocês, eu oro com toda a minha fé, eu chamo os irmãos para orar com toda a fé, para que as pessoas sejam curadas, libertas da enfermidade, porque Deus não quer que a pessoa fique doente ou enferma, mas Deus permite que as pessoas fiquem doentes e enfermas para nos provar algo que talvez você não entenda hoje, para provar algo que você não sabe explicar, porque há coisas que Deus faz acontecer e são ocultas, mas Deus vai trabalhando no espiritual, Deus vai trabalhando e agindo dentro dessa pessoa que está com nessa situação. Deus vai trabalhando, eu tenho certeza disso. Deus vai trabalhando a fé desse irmão, a fé dessa irmã, mas a palavra é que você não pode murmurar, não pode questionar a Deus se porventura você tiver alguma enfermidade. Não questione a Deus. Alguns questionam a Deus porque perderam algo material, mas ainda tem família e tem saúde. Alguns questionam a Deus porque perderam alguém da família, mas ainda tem recursos e ainda tem saúde. Alguns questionam a Deus porque talvez não tenha uma saúde boa ou está com alguma enfermidade, mas ainda tem família e ainda tem recurso. Jó, ele perdeu recurso, ele perdeu família e ele perdeu saúde. Ele perdeu os 3 pilares para uma pessoa ser feliz: dinheiro, família e saúde. E ele não blasfemou contra Deus. Aleluias. E agora nós vemos os amigos de Jó. E a passagem que nós lemos aqui, o amigo de Jó, chamado Zofar, ele vem com conselhos. E ele diz: olha, Jó, certamente se esquecerás da aflição, te lembrarás dela como águas que já se passaram, e a tua vida será mais clara do que ao meio-dia, e as trevas se tornarão como o amanhã. Terás confiança, porque há esperança, e olharás em volta e repousarás seguro. Você vai se deitar e não vai se espantar,
muitos procurarão obter a teu favor. A palavra nesta noite, igreja, é para você não desistir, dependente da situação da sua vida. Se você perde algo material, não desista. Se você perde alguém da família, não desista. Se você está doente, não desista. Continua firme em o nome do Senhor Jesus. E é aqui eu queria dizer para vocês alguns motivos para você não desistir. Aleluias. Diga glória a Deus. Se alguma dessas coisas te afligirem, não desista. Em primeiro lugar, porque Deus te ama. Não desista porque Deus, mesmo nós sermos falhos, pecadores, não somos merecedores da graça do Senhor. Deus, Ele olha para o mundo e Ele se compadece pelo mundo, e Ele envia seu Filho amado, e o seu Filho amado morre por nós lá na cruz do Calvário, porque Ele ama cada um de nós. Ele ama aqueles que viriam depois por causa do Evangelho. Ele nos ama. Então não desista do Senhor, não desista de Deus, porque Deus ama você. Aleluias. Não desista. Talvez nós procuramos como crentes evangélicos e cristãos viver uma vida de santidade ao Senhor. Procuramos ser santos e irrepreensíveis, mas nós sabemos que somos homens e mulheres que somos falhos. Alguns desistem quando caem em pecado. Alguns desistem quando, por algum motivo ou um vacilo, caem em alguma falha e olham para trás e voltam novamente à lama do pecado. E alguns, quando pecam e quando voltam para trás, eles não conseguem olhar, não conseguem voltar para as igrejas, não conseguem olhar para a cara do irmão que ora, que busca Deus, porque sente uma vergonha, porque o pecado, ele parece que é lançado na cara daquele irmão que entrou em pecado. Mas a palavra do Senhor nessa noite é para dizer, para você não desistir. Se você pecou, se você está em pecado, saia do pecado, entrega a sua vida ao Senhor, se reconcilia com Ele, mas não desista. Se porventura você pecou, o Senhor, Ele nos dá o seu perdão. Ele é riquíssimo em misericórdia para as nossas vidas. Então não desista se você pecou. Peça ao Espírito Santo de Deus para o momento da sua falha ou erro, que o Espírito Santo venha te direcionar, e naquele minuto peça perdão ao Senhor. Não espere a próxima Santa Ceia, não espere o próximo culto com as portas abertas, mas se você errar, vai no seu quarto, dobra o seu joelho, peça perdão ao Senhor, e o Senhor, Ele vai te perdoar. Mas Ele diz o seguinte: vai e não peques mais. E se você pecar de novo, você pede perdão, e o Senhor diz de novo para você: eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Mas nós somos falhos, pastor, eu pequei de novo. O Senhor te perdoa, mas vai e não peques mais. Não brinque com o Evangelho, não brinque com as coisas de Deus. Procura realmente ser cristão, ou seja, aquele que segue a Cristo, aquele que realmente obedece os mandamentos do Senhor, que lê a palavra e obedece a palavra, porque se você apenas ler a palavra e não obedecer, você vai ser um conhecedor da palavra e não um praticante. Então seja um praticante da palavra, haja com a prática na sua vida. Se a palavra diz que temos que amar, então ame os seus irmãos. Se a palavra diz que você tem que amar os seus inimigos, ame os seus inimigos. Se a palavra diz que você tem que liberar perdão, porque se você libera perdão, Deus libera perdão para você, então libera perdão. Então seja praticante da palavra de Deus. Nós vemos aqui a história de Jó, e já vou seguindo para o final.
E a palavra de Deus nos mostra Jó sem os seus servos. Nós vemos Jó sem os seus filhos, sem os seus bens materiais, e a sua mulher que não o apoiou naquele momento. Jó estava sozinho. Os amigos vieram para conversar com Jó. Tem pessoas que desistem porque acham que estão sozinhas. Tem pessoas que desistem porque nas tragédias da vida, e a tragédia da vida, entenda o que você quiser, a perca do emprego, um mau relacionamento com o marido e mulher, aí o marido vai embora, situações de saúde, e aí você se sente sozinho, não sente forças mais porque você acha que não tem ninguém olhando e cuidando de você. E às vezes você está na sua casa e tem um monte de gente na sua casa. Olhe como isso é estranho. E tem um monte de gente na sua casa. Tem aquele monte de gente conversando, mas com aquele monte de gente você acha que está sozinho. É ou não é? E Jó nessa situação ele estava sozinho. Mas Deus nos mostra que nós não estamos sozinhos. Deus nos mostra que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Nós vemos que o Senhor, Ele não te deixa sozinho, porque Ele cuida de cada um de nós. Mesmo que você esteja no seu quarto, achando que está sozinho, ali o Senhor está. A palavra de Deus nos diz em Salmo 139... Para onde eu irei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama lá nas profundezas, ali o Senhor também está. Então, igreja, não tem como se esconder de Deus. E sabe o que é interessante? Você não vê Deus fisicamente, mas Deus vê você. Você não consegue enxergar a Deus, olhar para os céus e olha, Deus está lá nos céus. Nós sabemos que Ele está lá, mas fisicamente você não consegue ver. Mas Deus, o Deus que nos criou, Ele consegue ver você aonde você está, lá na sua casa, quando você está sofrendo, triste, chorando, amargurado. Deus, Ele vê e Ele sabe o que você precisa naquela hora. Ele sabe tudo sobre você. Eu já estou passando para 26 anos de casado. Talvez nessa terra, eu digo nessa terra, eu sou a pessoa que mais conhece a minha esposa. Mas mesmo assim eu não conheço ela por completo, porque eu não sei o que ela está pensando agora. E muitas vezes marido e mulher, a gente se entra em equívoco, né? Falar, vou fazer isso. Não era para você fazer isso, era para fazer aquilo. Porque ainda não sabemos a totalidade do conhecimento que nós temos como casal. Isso com 25, 26, né? Anos de casado. E quando chegar a 50 anos de casado, ainda eu não vou conhecer ela por inteiro e por completo. Mas Deus conhece você. A palavra de Deus diz que desde o ventre lá da sua mãe, Deus já te gerou lá e Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus conhece, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe dos seus pensamentos. Ele sabe o que você pensa agora. Ele sabe se você está pensando no trabalho de amanhã agora. Ele sabe se você está prestando atenção na palavra. Ele sabe se você está preocupado com questões para a semana, com a pandemia. Ele sabe se você está pensando quanto foi o jogo de hoje à noite no Campeonato Paulista ou Brasileiro. Ele sabe tudo que você é. E Ele conhece você por dentro e por fora. E é interessante que nós, homens e mulheres, nós julgamos um ao outro pelo que nós conhecemos das pessoas. Você conhece a pessoa e você já julga ela em primeiro lugar. Você julga pela aparência. Você julga pelo modo que a pessoa veste, se ela está bem vestida, se o sapato dela está brilhando. O meu precisa brilhar um pouquinho. Você olha e chega perto dela, você sente o perfume da pessoa. Nossa, pessoa, perfume legal. Ah não, esse aqui precisa tomar banho. Você conhece e você julga a pessoa pelo externo e pelo pouco que você conhece. Mas Deus conhece você por completo.
Ele sabe dentro de você os seus órgãos como eles estão. Deus te conhece a sua mente pensante, aonde você faz planos. Deus conhece essa sua cabeça e Ele entende cada nervo que manda mensagens para o seu corpo. Deus te conhece por completo. Então não desista se você sente-se sozinho, porque Deus, Ele está contigo. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele não esquece de você. E como diz aquele hino, né? Às vezes nós esquecemos de Deus, mas Deus não esquece e não desiste de você. Você acha que Deus desistiu de você? Você acha que Deus desistiu desse mundo? Você acha que Deus não está olhando para todas as questões desse mundo? Sim, Deus, Ele está no seu trono de glória e o plano de Deus está se cumprindo nessa terra. E eu oro a Deus para que o plano de Deus se cumpra na minha vida, que se cumpra na sua vida. Os planos e propósitos de Deus, que eles cumpram na vida de cada um de vocês. Vocês que estão na live, que os planos do Senhor possam se cumprir na vida de cada um de vocês, porque nós sabemos que o Senhor não desiste do seu povo. E agora o Senhor nos desperta para orar, o Senhor nos desperta para jejuar, porque nós, quando elevamos ao Senhor a nossa oração, o nosso jejum e a nossa súplica, eu tenho certeza que Deus se agrada disso. Deus se agrada daquele que agora procura viver em santidade, jejuando, orando, lendo a palavra do Senhor. Deus se agrada e com certeza Ele tem grandes coisas para realizar em nosso meio. Você crê nisso? Diga amém. E nós vemos aqui, finalizando essa mensagem, coloque-se de pé em nome de Jesus. Esse amigo de Jó deixa palavras de confiança para ele. Você vai se esquecer dessas aflições. Você vai ver que vão ser águas passadas. As aflições que vêm para as nossas vidas, você entende que todas elas são para você aprender, amém? E aí quando nós olhamos para a história de Jó, o final da história de Jó, Deus restitui a Jó, um homem temente a Deus, que não blasfemou a Deus em momento algum, perdendo a casa, perdendo os bens, perdendo a família, perdendo a saúde. Ele não blasfemou contra Deus. E aí você que conhece a história de Jó, nós vemos um final maravilhoso, porque Deus agora restitui para Jó todas as coisas, e não foi só aquilo que ele perdeu, ele restitui para Jó o dobro daquilo que ele perdeu. E a família de Jó, Deus dá mais 10 filhos para Jó. Deus abençoa ele, o sinal que ele, aquilo quando ele estava na situação ruim, e ele perde todas as coisas, Deus agora multiplica a bênção sobre Jó. Então entenda que momentos difíceis na nossa vida são para que lá na frente nós possamos alcançar coisas maiores. Você toma posse em nome de Jesus. O Senhor tem coisas grandes para nós, e que essas pandemias, essas pestes que estão acontecendo, que seja para o povo de Deus, para que nós possamos ter uma grande colheita de almas, em nome de Jesus. Que os nossos filhos se convertam ao Senhor, que os nossos familiares se convertam ao Senhor, que os nossos vizinhos se convertam ao Senhor, que os nossos colegas de trabalho se convertam ao Senhor. E se precisar, meu oro a Deus, meu Deus, se precisar, pode agir no nosso meio, porque o povo de Deus aguenta, o povo de Deus aguenta, sem murmurar, nós aguentaremos. Aleluias. Coloque a mão sobre o seu coração. Não desista. Vamos fazer uma oração. Não desista. Que tudo aquilo que vem, talvez te atingir, que seja para um aprendizado, para você ficar mais forte. Meu Deus e meu Pai, eu oro a Ti, Senhor, em favor dessa igreja, meu Pai. Em favor, ó Pai querido, desses irmãos e essas irmãs, ó Pai.
que estão nessa live agora, meu Pai querido. Senhor querido, a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, é para, Senhor, que nós possamos ter um fortalecimento, meu Pai, Senhor querido, e se porventura, meu Pai, alguém pensou em desistir, alguém pensou em parar, meu Pai, dizendo, olha, não precisa mais, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais ir na igreja, meu Deus, agora, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, toca nesse coração, meu Pai, com Teu Espírito Santo, meu Pai, Senhor, e mostra que Tu és Deus, mostra que Tu és o Senhor, ó Pai querido, que abala as estruturas, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, mostra que Tu és Deus nessa família, meu Pai, Senhor querido, eu peço a Ti, Senhor, envia, meu Deus, um sinal, meu Pai, na vida desse irmão e dessa irmã que tem crido na Tua palavra, meu Pai, irmãos que têm sofrido, meu Pai querido, nessa terra, meu Pai, e não tem blasfemado, Senhor, e não tem questionado a Ti, meu Pai. Que o Senhor possa mostrar, ó Pai querido, o Teu grande amor, meu Pai querido, Senhor, e que o Senhor possa mostrar, meu Pai, que essa luta vai passar em breve, meu Pai. Mostra para essa irmã, para esse irmão, que a vitória já está vindo, meu Pai. Oh, meu Deus, eu creio na vitória, porque o Senhor é o nosso general, o Senhor é o nosso general, e nós vamos para a batalha, meu Pai. Por isso, meu Pai, usa, Senhor, a cada um de nós, ó Pai querido, neste exército, Senhor, nesse exército, meu Pai querido, marchando para os céus, ó Pai, Senhor querido, trazendo mais irmãos e irmãs, ó Pai, juntamente conosco, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço nesta noite. Se você concorda, diga amém. Aplauda o Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus.